Olá, minha gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do Francis Bacon, tá? A gente já viu um pouquinho, né, do que é a filosofia do Renascimento e, embora a gente não tenha chegado a se aprofundar em nenhum nome em particular, né, a gente vai começar a falar da filosofia moderna com o Francis Bacon. E o Francis Bacon é, de fato, um nome do Renascimento pelas suas datas, né? Ele nasce em 1561, né, e morre em 1626, né? Então ele morre quando Descartes já está adulto. E, enfim, ele vive no final, né, do Renascimento inglês. O Renascimento inglês dentro da Europa não é nada de muito notável, né? Assim, se no Renascimento ou no humanismo italiano e também mesmo do norte, de onde é a Alemanha, nós temos grandes figuras, né? Erasmo, enfim, Campanella, Zabarella, enfim, Da Vinci, né? Maquiavel, nós não temos nomes de estatura comparável no Renascimento inglês, né? E nomes menores, né? Kennel Digby, enfim, Krakenthorpe, né? Pessoas de quem vocês nunca ouviram falar provavelmente, né? E assim, alguns platonistas de Cambridge, que vão aparecer um pouquinho depois, né, mas estão lá se gestando nesse período, né, como Robert Fludd, que era um químico, místico, alquimista, enfim. Mas o grande nome do Renascimento inglês, o único que a gente lembra hoje quando vai fazer a história da filosofia, é o Francis Bacon, né? E por que o Francis Bacon é lembrado? Porque, bom, de fato ele é aquele que produz uma obra que se destaca das outras porque ele anuncia muitos temas que vão ser fundamentais na história da filosofia, na história da ciência, em particular naquilo que convencionou chamar de revolução científica, né? E as pessoas chamam o Bacon de precursor, né, da revolução científica, o precursor da ciência moderna, e eu gosto de falar dele um pouco mais como um profeta, né, alguém que anuncia algo, mas que ele próprio não realiza, né? Embora ele tentasse realizar, né, a gente vai ver um pouco isso daqui a pouco, mas ele de fato não é um grande cientista, né? Ele não realizou nenhuma grande descoberta, né? Outros nomes da filosofia moderna são cientistas, de fato, e cientistas importantes, a Descartes, por exemplo, né? Newton e assim por diante. Mas o Francis Bacon não tem nenhuma lei, nenhuma descoberta científica que possa ser atribuída a ele, né? E também a gente vai ver nessa história de ser um renovador, né, um grande arauto da modernidade, no fundo existe, como em todos os modernos, a gente já viu isso, né, uma grande quantidade de continuidade, um grande aspecto de continuidade que está presente na filosofia dele. Se a filosofia dele é uma crítica da filosofia medieval, da lógica aristotélica e assim por diante, é claro que ela se constrói a partir dela, mesmo que seja criticamente. Então, ainda contém dentro de si muito desse tipo de impostação da filosofia medieval. Bom, vamos lá, né? Assim, outra coisa que vocês devem... Se vocês ouviram o nome do Francis Bacon, né? Vocês sabem que o Francis Bacon, além de ser um filósofo, era um sujeito que teve cargos muito importantes na Inglaterra, né? No Reino Unido, enfim, na Grã-Bretanha, não sei qual era o nome político exato que tinha naquela época, né? Mas enfim, lá, né? E ele foi, inclusive, ele teve vários cargos, digamos assim, de Estado, né? E o cargo principal ao qual ele chegou foi de juiz, né? Um juiz de alto cargo, seria o equivalente a um juiz da Suprema Corte e assim por diante. E ele foi preso, pelo menos foi condenado, né? E morreu mais ou menos em desgraça, né? Por supostamente ter recebido presentes, né? Na sua magistratura, né? E assim, a partir desses presentes, isso foi que se configurou, né, como um suborno, né, uma propina. Assim, vocês vejam que corrupção não é uma coisa que foi inventada no Brasil do século XX, né? Enfim, existe muita discussão sobre qual foi de fato a extensão, né, a culpa, a gravidade desse, desse evento, né? O fato é que o Francis Bacon deve ter, assim, certamente fez coisas que são moralmente condenáveis, embora não fosse um janhozinho, não fosse um demôniozinho, ele não era uma pessoa
vaidosa, orgulhosa, má, trambiqueira e assim por diante. Ele simplesmente era um sujeito que, no exercício do poder, deixou-se levar pelas benesses. Mas, por outro lado, né, e vejam como é outra coisa que a gente encontra também hoje, né, muito dessa, digamos assim, da condenação dele se deve à perseguição política, né? Todos os magistrados ingleses da época faziam exatamente a mesma coisa, ele foi condenado. Ele foi condenado porque ele tinha caído em desgraça, né, com a coroa, né, que de fato não tentou salvá-lo, não tentou dar clemência a ele, né. Bom, então foi uma história na qual todas as partes estavam meio erradas, né, não era para ele ter sido condenado se fosse pelos critérios da época, e também ele não foi o sujeito mais honesto do mundo, né, mas enfim, era um ser humano. E certamente foi um filósofo muito importante, né? Bom, vamos lá. O Bacon, né, outra coisa assim, ele é conhecido então como sendo o precursor, o grande anunciador da Revolução Científica Moderna, e outra coisa com a qual a gente associa bastante o Bacon é o termo empirista, né? Vocês vão ver em muitos lugares o Bacon sendo chamado de o primeiro empirista, né? Por um lado, isso talvez seja correto, se a gente considerar apenas a modernidade, porque ele fala, olha, a gente tem que olhar para a experiência mais que para os silogismos aristotélicos, né? Mas, né, por outro lado, uma das coisas principais, uma das teses principais do Bacon é que a experiência apenas, ou os sentidos apenas, nada nos revelam. E justamente uma das grandes fontes dos erros dos humanos foi justamente simplesmente confiar nos sentidos sem uma metodologia adequada, sem um método de descoberta adequado que permitisse extrair daquilo que os sentidos nos dão, né, o seu significado, aquilo que o próprio Bacon vai chamar de regras ou leis da natureza, ou ainda a forma das coisas, que não é mais a forma aristotélica, né? Então, o Bacon é o sujeito que é visto, né, como alguém que anuncia muitos aspectos da revolução científica, né, e da ciência moderna. E ele é então chamado de o primeiro empirista. Mas, além disso, né, além dele ser um crítico dos dados diretos dos sentidos não analisados, não interpretados pela razão, pelo método que ele propõe justamente no novo órgão, né, outra característica, né, do empirismo do Bacon é que o termo empirista, quando ele aparece no Bacon, ele é usado em um sentido um pouco diferente daquele que a gente usa ele hoje, né? Ele fala que um trecho lá, se eu não me engano, é do, acho que não está no Novo Morgan mesmo, talvez sobre o aumento das ciências. Ele compara, né, os empiristas às formigas, né, que recolhem os seus o que a natureza dá, né, as folhinhas, os grãozinhos e estoca, né? E ele compara os racionalistas, né, ele chama de racionalistas como as aranhas, né? Ele compara as rações com as aranhas porque elas, a partir delas mesmas, né, da mente delas, elas tecem teias, né, nas quais tudo se encaixa, tudo se engancha, né? Então ele está usando empirismo e racionalismo em sentidos diferentes, né, daqueles que a gente vai usar mesmo na história da filosofia, mesmo nos manuais de história da filosofia, né? Embora seja ele o cara que popularizou, né, essa dicotomia, empiristas de um lado e racionalistas de outro, mas significando coisas diferentes, né? Depois, quando a gente for ler os textos, eu procuro direitinho essa passagem e leio para vocês, tá? Bom, que mais? Quando a gente estava vendo o Renascimento, né, a gente viu que grande parte das discussões filosóficas do Renascimento opunham de um lado o aristotelismo, de outro o platonismo, e finalmente também contra essas duas opções, uma terceira opção eclética ou sintética que reúne platonismo com aristotelismo, mistura isso com misticismo cabalístico, enfim, com teorias de cunho mais propriamente teológico do que filosófico, né? Com toda aquela história da sapiência arcana, né? Da sabedoria perene, da filosofia perene e assim por diante, né? Do Pico, dessa gente toda, né? Enfim, mas basicamente a gente viu, né? Vocês sabem que no Renascimento que a gente tem, em grande parte, é um embate entre o que representa o aristotelismo e o que representa o platonismo, né? Sendo que o aristotelismo é um aristotelismo renovado, que já não é mais só aquele aristotelismo
escolástico, digamos assim, puro e imaculado, mas é um aristotelismo renovado pela nova lógica, pelos ramistas e assim por diante, renovado pela escolástica espanhola, portuguesa, né, do Soares, do Sanches, do Vives, daquele pessoal todo, né? É um aristotelismo que tenta dialogar, né, com as novas descobertas que vão sendo feitas na natureza, né? Então não é mais o mesmo aristotelismo que a gente tem lá no final da época escolástica, né? E o platonismo também não é mais o neoplatonismo do século IV, também não é o platonismo puro, mas é uma mistura nova, né? E o grande problema dos dois, né, do aristotelismo e do platonismo, é como conciliar-se, primeiro, com uma nova visão, uma nova investigação da natureza que começa a surgir, mas, sobretudo, também como conciliar-se, né, com a crença católica, né, o dogma católico, a crença religiosa defendida pela Igreja na época, né? E assim, depois vai entrar a Igreja anglicana, né, protestante na Inglaterra, né, mas enfim, até o século XV lá ainda é igreja católica, basicamente. Né? Então o problema é saber, bom, como é que eu concilio essa doutrina da sabedoria perene, ou esse aristotelismo renovado, ou esse platonismo eclético do Renascimento, né, com a teologia cristã. E, assim, a primeira resposta que o Bacon vai dar é: não mistura, tá? Filosofia é uma coisa, teologia é outra. A filosofia trata dos corpos, né? Uma coisa parecida com aquilo que o Hobbes vai falar no Leviatã, no De Corpore, De Sive, né? A filosofia trata dos corpos e seus movimentos, né? Todos os corpos, né? Corpo humano, corpo civil, que é o Estado, e assim por diante, né? Bom, pro Bacon é a mesma coisa, né? A filosofia trata da matéria, a filosofia trata dos corpos, né? O que trata do sobrenatural, né? Então, sobrenatural é aquilo que está sobre a natureza, acima da natureza, que não é dado na experiência, é a teologia. E o que a gente tem que fazer é separar as duas, né? Só que assim, o Bacon não está dizendo, olha, tem duas verdades, ou quando as duas se chocarem, a gente vai ter que escolher uma das duas. Ele está dizendo, olha, não, são dois meios diferentes de conhecimento, e quando a gente chega no sobrenatural, né, é a teologia que vai ter que prevalecer, né? E vejam que, assim, ele não é tão moderno assim, né? A gente costuma associar os modernos muitas vezes com a contestação das crenças religiosas. Isso é uma coisa muito específica dentro do iluminismo francês, principalmente. Alguns vão colocar o Hume nesse pacote, alguns vão colocar o Spinoza nesse pacote, mas enfim, em grande parte da filosofia moderna, e sobretudo ainda no Renascimento e na época do Bacon, né, todos estão preocupados em conciliar as suas teses filosóficas com o dogma da igreja. Ninguém quer arranjar encrenca com a igreja, e a maior parte deles são sinceros, né? O Bacon parece ser mais ou menos sincero, né? Assim, se a gente lê os textos dele, né? Os Cogitate Visa, por exemplo, são os primeiros textos, os caderninhos de anotações dele quando ele era jovem, né? A gente vê que ele é mais ou menos sincero. O Descartes era completamente sincero, né? Assim, ele estava mais preocupado em ter a aprovação da igreja do que dos filósofos discutindo as coisas dele, né? Tanto que, assim, as meditações metafísicas abrem com uma carta aos padres da igreja de Paris, né? Da paróquia, catedral, sei lá o que, lá de Paris, né? Então, enfim, esses caras estão preocupados, não querem arranjar encrenca com a igreja, né? Tanto que as duas grandes histórias de mártires da ciência contra a religião, né, que são o Bruno e o Galileu, né, o Giordano Bruno e o Galileu, né, o Galileu condenado à prisão domiciliar, né, entre aspas, prisão domiciliar, e o Bruno queimado, né, são muito mais brigas desses sujeitos com a igreja e talvez no caso do Bruno com a universidade, né, de Oxford, com, enfim, com pessoas, né, dentro da igreja, né, no caso do Galileu com o Bellarmino, né? Do que propriamente embates entre uma visão científica do mundo, materialista, determinista, fatalista, ateia, e uma visão, digamos assim, religiosa do mundo. Não é, a coisa é muito mais sutil que isso, né? E assim, tanto o Bacon, tanto o Bruno quanto o Galileu, de certa forma, procuraram bastante a condenação deles, né? Isso não, obviamente não absolve, digamos assim, aqueles que o condenaram aos nossos olhos, né? Mas, enfim, a história... Ninguém é inocente nessas histórias, né? Igual a história do Bacon quando ele foi condenado, né? Bacon não é santo, quem condenou ele também não é santo, né? A Igreja Católica, ao condenar Bruno e Galileu, provavelmente não estavam nos seus melhores momentos, né? Galileu e Bruno, ao ficarem de picuinha, né? Também não estavam nos seus melhores momentos, tá?
é uma pena, né, que no caso do Galileu a gente já tem muita bibliografia, muito material, né, e isso para estar mais ou menos assim no circuito acadêmico desmistificado, né, assim, a gente não vai mais falar tangeralmente do Galileu. Mas o Bruno continua, né, se vocês viram o documentário Cosmos, a versão nova com o Neil deGrasse Tyson, ele começa, né, com o Giordano Bruno, né, tá, esqueça, né, o ponto da briga do Giordano Bruno era muito mais teológico do que filosófico, tá? E do Galileu era uma briga com a igreja mesmo, sabe? Ele fala, vocês querem que eu fique quieto, eu não vou ficar quieto, e aí começou a brigar, dá problema, e deu tudo errado. Bom, depois, se der tempo, eu gravo um videozinho falando sobre isso, tá? Bom, mas eu estava dizendo, então, que o Bacon é um cara que não vai falar, olha, eu não quero escolher nenhuma dessas, né? A gente tem que, de fato, aposentar essas filosofias do Renascimento, né? Ecletismo místico, platonismo renovado, aristotelismo renovado, e achar outra coisa diferente, né? A gente tem que achar um novo órgão, um novo método para a ciência, né? E a razão pela qual ele se opõe a essas três filosofias, digamos assim, disponíveis no cardápio filosófico do Renascimento é basicamente porque, aí temos uma grande novidade do Bacon, ele vai insistir bastante no caráter prático do conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é a gente ser capaz de modificar a natureza, de dominar a natureza, tá? E é uma expressão que é recorrente na modernidade, ela aparece no Descartes, né? Conhecimento nos torna mestres e senhores da natureza. E vejam, ela é vista como perfeitamente compatível, né, com com a religião, né, porque você simplesmente tem que pegar lá aquelas passagens da Bíblia em que fala que o homem domina os animais, em que o homem consegue ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, né, e você tem então um homo faber que modifica a natureza, e isso está previsto, né, nas próprias escrituras, né. O Bacon vê esse finalidade prática não como uma negação digamos assim, da transcendência do homem, né? Mas justamente como uma injunção que vem da sua capacidade de conhecer que lhe é dada por Deus, né? Então, bom, conhecimento é conhecimento prático, né? A frase mais famosa do Bacon, todos vocês conhecem, às vezes ouviram também sem saber que era do Bacon, é o famoso saber é poder, né? E depois, quando a gente pegar aqui o novo órgão para ler, a gente vai perceber que, na verdade, o Bacon nunca fala isso, né? O que o Bacon fala é ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra-se o efeito, pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece. E o que a contemplação apresenta-se como causa é regra na prática. Então, ciência, ou seja, o conhecimento, as coisas que são conhecidas, né? E poder no homem coincidem. Ele não está dizendo, né, que se eu tenho conhecimento, então eu tenho poder, digamos assim, político sobre os outros, eu posso dominar os outros, né? Sou um cientista maluco, vou construir uma máquina, um robozão nuclear atômico que vai destruir a humanidade, né, o Thanos e assim por diante, né? Não é isso, né? Ele está simplesmente dizendo, olha, se uma coisa não tem aplicação prática, eu não posso chamar isso de conhecimento. Se eu não sei como transformar o meu conhecimento em algo prático, em capacidade de dominar e modificar a natureza, então, de fato, eu não sei nada, né? Se eu sei, por exemplo, que o fogo queima porque faz parte do elemento natural, do elemento fogo, o calor e a capacidade de queimar, né? Por isso todas as coisas que são compostas do elemento fogo são quentes, né? Isso não me ajuda a dominar a natureza. Se eu entendo que o fogo, que o calor, né, é produzido por fricção, por exemplo, e que, portanto, a fricção é capaz de gerar uma faísca, né? Isso me permite acender uma fogueira e dominar a natureza, né? O que o Bacon está dizendo é simplesmente, olha, um conhecimento que não permita introduzir modificação nenhuma na natureza, né, aumentar o meu domínio, né, sobre a natureza, não é de fato conhecimento, né? Se eu digo que uma planta adormece em razão da virtus dormitiva, né, para usar a expressão lá da comédia do Molière, né, eu não estou ajudando em nada. Se eu digo que uma certa planta nos faz adormecer porque ela tem um certo composto dentro, eu posso extrair uma certa substância dentro, né, um certo ingrediente ativo, elemento ativo, ingrediente ativo, eu posso extrair esse elemento ativo, né, e utilizar isso para fazer um remédio e assim por diante. Essa é a ideia do Bacon, né? A ideia não é que o conhecimento implique em poder sobre os outros, tá? Saber e poder não significa isso. Significa que
Como todo conhecimento tem uma finalidade prática, então um conhecimento que não possa ser aplicado à realidade, que não possa ser aplicado, transformado em uma forma de me relacionar com a natureza, dominar a natureza, modificar a natureza, não é conhecimento, né? Os conhecimentos que são absolutamente vazios, digamos assim, ou indiferentes em relação à natureza, não são de fato conhecimentos, né? Tá? Bom, que mais? E aí, então, né? Toda a consequência disso, né? Você dizer, bom, então a gente tem que, se o conhecimento é aquilo que permite modificar a natureza, o conhecimento, então, ele vem também da natureza, né? Ele deve ser, digamos assim, extraído da natureza, tá? E explore um pouco essa metáfora, tá? É claro que o conhecimento vem da natureza, vem da observação, vem da experiência, vem dos sentidos. Mas do mesmo jeito que alguma coisa que eu extraio, né, digamos assim, do mundo natural, precisa ser processado para se transformar em algo, né? Eu extraio a borracha da seringueira, eu preciso transformar ela, passar por um processo para se transformar em borracha na meu pneu, na minha borracha apagar lápis, assim por diante, né? Do mesmo jeito, então, os dados dos sentidos precisam ser processados para que eu possa, de fato, retirar dessa experiência o seu sentido, né? Aquilo que são suas leis, suas regras, ou ainda, mais uma vez, aquilo que o Bacon chama de formas, tá? Bom, e vejam, né, mais uma vez, esse retorno, esse partir da experiência no fundo, uma coisa que já está presente nos antigos, nos aristotélicos, pelo menos, né? O conhecimento começa com os sentidos, né? Nós está no intelecto que não esteja primeiro nos sentidos. Mas o ponto, né, onde o Bacon aponta o erro é que se eu tenho só esse conhecimento dos sentidos, né, e eu não passo ele, digamos assim, pelo crivo do intelecto e pelo crivo do intelecto regrado, né? Por isso que eu tenho que ter um método, né? Por isso que eu não posso fazer qualquer coisa, não é só olhar, né? E tirar daí conclusões, né? É claro que o Bacon interpreta um pouco injustamente o Aristóteles, né? Ele acha que o Aristóteles olha a experiência, né? Os antigos em geral olham a experiência, né, e tiram daí por uma passe de mágica leis gerais, né? Este cisne é branco, este cisne é branco, paf, todos os cisnes são brancos, né? E assim, primeiro que não é isso que o Aristóteles faz, tá? Se vocês forem lá ler lá os segundos analíticos, né, vocês vão ver que a coisa é um pouco mais complicada do que isso, né? Ou mesmo forem ler os textos sobre biologia, né, vão ver que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Tem os silogismos, né, tem toda uma classificação dos silogismos em relação à direção, né, alguns servem para conhecimento científico, outros não. Isso aí procurem um helenista que estude Aristóteles para aplicar essas coisas que são muito complicadas, tá? Aristóteles é uma pedreira sempre, tá? Mas o ponto é, né, ele interpreta o Aristóteles como sendo um ingênuo que acha que a gente vê coisas na natureza e daí, pluft, forma leis gerais, né? Se a gente fizesse um esqueminha para Bacon, os antigos, ou Aristóteles, vê o conhecimento como sendo, olha, eu tenho aqui a experiência e eu pulo diretamente aqui para leis gerais, axiomas do ser, né? Bom, aí o problema do Bacon é, eu tenho que explicar essa passagem, eu tenho que explicar, né, como é que de casos particulares, né, eu passo a uma lei geral, tá? Vejam, o Bacon não está preocupado, é um erro que as pessoas acham, em justificar a indução, tá? Isso aí é um problema que vai aparecer com o Hume, tá? A gente pode achar precursores, tá? Mas assim, aparece de fato na literatura filosófica com esse nome no Hume, né? E é tratado no contexto do século XX, tá? Nem os autores que desenvolvem uma lógica indutiva no século XIX, como John Stuart Mill, por exemplo, se preocupam em justificar a indução. O que eles querem dizer é, olha, como é que eu torno a indução o mais confiável possível? Como é que eu faço o caminho certo, né? Como é que eu aplico o método certo, como é que eu faço o caminho certo para chegar nas leis gerais corretas e não em leis gerais equivocadas ou que não têm garantia na experiência, né? O problema do Bacon não é com aquilo que o Aristóteles fazia, né? Tirar, digamos, se o Aristóteles fazia outro problema, né? Mas como ele interpreta que o Aristóteles fazia, né? Que é tirar leis gerais, né, da observação de casos particulares. O problema é como é que eu faço isso, né? Todo novo órgão é mais ou menos explicação, né, de como é que eu faço isso. E aqui, né, para a gente entender isso no Bacon, outra coisa importante que a gente tem que entender é lembrar, né,
da discussão do método nos modernos e no Renascimento, né? Vocês lembram que lá tem uma discussão sobre qual é o método correto, se é o método lógico, se é o método empírico, se é um método dialético platônico, se é o método silogístico aristotélico, blá, 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 mas o resultado é que os filósofos do Renascimento, principalmente Zabarella, né, que é o nome importante dessa discussão, eles diferenciam entre aquilo que se chama ars inveniendi e ars discerendi, tá? Ou seja, um método para a descoberta das verdades, né? Um método que faz com que, digamos assim, o cientista seja capaz de formular leis gerais, ou hipóteses, a gente diria hoje. Bacon não trabalha com hipóteses. Formular leis gerais a partir da experiência, né? Peraí que agora... vamos dar uma pausinha aqui. Então, como eu estava dizendo, né, tem o método que permite descobrir, né, as hipóteses, ou formular as leis gerais, né, e o método contrário que permite, então, expor, né, essas leis gerais, apresentar esses resultados na forma de um conhecimento científico que se pretende também axiomático, dedutivo, que se apresenta na forma de princípios gerais, das quais a gente chega a conclusões particulares, né, como no princípio matemática do Newton, como nos princípios de filosofia do Descartes, né, que são axiomáticos, que tem as leizinhas lá, como na ética do Spinoza, né, isso é o ideal, né, mesmo que não, muitos livros não se apresentem assim, né, a distinção entre um contexto, entre uma arte de descoberta, um método de descoberta e um método de justificação, um método de exposição, né, justifica isso, tá? Implica isso. Agora, o fato é que nem todo mundo separa isso, e o Bacon é um dos caras que não separa. O método baconiano é ao mesmo tempo um método de descoberta e um método de exposição, embora, é claro, devesse ser, assim, primariamente, né, para os objetivos do Bacon, um método de descoberta, tá? Bom, quais são as obras do Bacon, né? Eu estou falando do Novo Morgan e assim por diante, né? Bacon não escreve muito, né? E a maior parte das obras que a gente tem dele, ele não chegou a terminar, né? Ele pretendia fazer uma grande enciclopédia do conhecimento, né? Que seria sobre o avanço do saber, né? Que seria uma grande enciclopédia de várias partes diferentes, né? A gente tem algumas partes, né, desse texto, da Sapiência dos Antigos, o próprio Novo Morgan, a Instalatio Magna e assim por diante, né? A Nova Atlântida, mas a gente não tem, os textos do Bacon não estão em, digamos assim, terminados, né? Eles foram publicados em forma ainda mais fragmentária e sem revisões, né? Mas assim, a grande obra dele, é claro, é o Novum Organum, né? E agora então eu vou começar a falar sobre um pouco sobre algumas teses do Novum Organum, né? E por isso também eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vamos parar por aqui, porque já deu, vai dar meia hora esse vídeo. Aí eu faço um outro vídeo, claro que eu achei que ia fazer um só, mas eu vou fazer dois, né? Continuando com o Bacon, e aí a gente passa para as doutrinas do Bacon mesmo, tá? Olá, minha gente, tudo bem? Vamos lá, vamos falar agora um pouquinho do Francis Bacon, tá? A gente já viu um pouquinho, né, do que é a filosofia do Renascimento, e embora a gente não tenha chegado a se aprofundar em nenhum nome em particular, né, a gente vai começar a falar da filosofia moderna com o Francis Bacon. E o Francis Bacon é, de fato, um nome do Renascimento pelas suas datas, né, ele nasce em 1561, né, e morre em 1626, né, então ele morre quando Descartes já está adulto. E, enfim, ele vive no final, né, do Renascimento inglês. O Renascimento inglês dentro da Europa não é nada de muito notável, né? Assim, se no Renascimento ou no humanismo italiano e também mesmo do norte, de onde é a Alemanha, nós temos grandes figuras, né? Erasmo, enfim, Campanella, Zabarella, enfim, Da Vinci, né? Maquiavel, nós não temos nomes de estatura comparável no Renascimento inglês, né? E nomes menores, né? Kennel Digby, enfim, Krakenthorpe, né? Pessoas de quem vocês nunca ouviram falar provavelmente, né? E assim, alguns
platonistas de Cambridge, que vão aparecer um pouquinho depois, né, mas estão lá se gestando nesse período, né, como Robert Fludd, que era um químico, místico, alquimista, enfim. Mas o grande nome do Renascimento inglês, o único que a gente lembra hoje quando vai fazer a história da filosofia, é o Francis Bacon, né? E por que o Francis Bacon é lembrado? Porque, bom, de fato ele é aquele que produz uma obra que se destaca das outras porque ele anuncia muitos temas que vão ser fundamentais na história da filosofia, na história da ciência, em particular naquilo que convencionou chamar de revolução científica, né? E as pessoas chamam o Bacon de precursor, né, da revolução científica, o precursor da ciência moderna, e eu gosto de falar dele um pouco mais como um profeta, né, alguém que anuncia algo, mas que ele próprio não realiza, né? Embora ele tentasse realizar, né, a gente vai ver um pouco isso daqui a pouco, mas ele de fato não é um grande cientista, né? Ele não realizou nenhuma grande descoberta, né? Outros nomes da filosofia moderna são cientistas, de fato, e cientistas importantes, a Descartes, por exemplo, né? Newton e assim por diante. Mas o Francis Bacon não tem nenhuma lei, nenhuma descoberta científica que possa ser atribuída a ele, né? E também a gente vai ver nessa história de ser um renovador, né, um grande arauto da modernidade, no fundo existe, como em todos os modernos, a gente já viu isso, né, uma grande quantidade de continuidade, um grande aspecto de continuidade que está presente na filosofia dele. Se a filosofia dele é uma crítica da filosofia medieval, da lógica aristotélica e assim por diante, é claro que ela se constrói a partir dela, mesmo que seja criticamente. Então, ainda contém dentro de si muito desse tipo de impostação da filosofia medieval. Bom, vamos lá, né? Assim, outra coisa que vocês devem... Se vocês ouviram o nome do Francis Bacon, né? Vocês sabem que o Francis Bacon, além de ser um filósofo, era um sujeito que teve cargos muito importantes na Inglaterra, né? No Reino Unido, enfim, na Grã-Bretanha, não sei qual era o nome político exato que tinha naquela época, né? Mas enfim, lá, né? E ele foi, inclusive, ele teve vários cargos, digamos assim, de Estado, né? E o cargo principal ao qual ele chegou foi de juiz, né? Um juiz de alto cargo, seria o equivalente a um juiz de Suprema Corte e assim por diante. E ele foi preso, pelo menos foi condenado, né? E morreu mais ou menos em desgraça, né? Por supostamente ter recebido presentes, né? Na sua magistratura, né? E assim, a partir desses presentes, isso foi que se configurou, né, como um suborno, né, uma propina. Assim, vocês vejam que corrupção não é uma coisa que foi inventada no Brasil do século XX, né? Enfim, existe muita discussão sobre qual foi de fato a extensão, né, a culpa, a gravidade desse, desse evento, né? O fato é que o Francis Bacon deve ter, assim, certamente fez coisas que são moralmente condenáveis, embora não fosse um janhozinho, não fosse um demôniozinho, ele não era uma pessoa vaidosa, orgulhosa, má, trambiqueira e assim por diante. Ele simplesmente era um sujeito que, no exercício do poder, deixou-se levar pelas benesses. Mas, por outro lado, né, e vejam como é outra coisa que a gente encontra também hoje, né, muito dessa, digamos assim, da condenação dele se deve à perseguição política, né? Todos os magistrados ingleses da época faziam exatamente a mesma coisa, ele foi condenado. Ele foi condenado porque ele tinha caído em desgraça, né, com a coroa, né, que de fato não tentou salvá-lo, não tentou dar clemência a ele, né. Bom, então foi uma história na qual todas as partes estavam meio erradas, né, não era para ele ter sido condenado se fosse pelos critérios da época, e também ele não foi o sujeito mais honesto do mundo, né, mas enfim, era um ser humano. E certamente foi um filósofo muito importante, né? Bom, vamos lá. O Bacon, né, outra coisa assim, ele é conhecido então como sendo o precursor, o grande anunciador da Revolução Científica Moderna, e outra coisa com a qual a gente associa bastante o Bacon é o termo empirista, né? Vocês vão ver em muitos lugares o Bacon sendo chamado de o primeiro empirista, né? Por um lado, isso talvez seja correto, se a gente considerar apenas a modernidade, porque ele fala, olha, a gente tem que olhar para a experiência mais que para os silogismos
aristotélicos, né? Mas, né, por outro lado, uma das coisas principais, uma das teses principais do Bacon é que a experiência apenas, ou os sentidos apenas, nada nos revelam, e justamente uma das grandes fontes dos erros dos humanos foi justamente simplesmente confiar nos sentidos sem uma metodologia adequada, sem um método de descoberta adequado que permitisse extrair daquilo que os sentidos nos dão, né, o seu significado, aquilo que o próprio Bacon vai chamar de regras ou leis da natureza, ou ainda a forma das coisas, que não é mais a forma aristotélica, né? Então, o Bacon é o sujeito que é visto, né, como alguém que anuncia muitos aspectos da revolução científica, né, e da ciência moderna. E ele é então chamado de o primeiro empirista. Mas, além disso, né, além dele ser um crítico dos dados diretos dos sentidos não analisados, não interpretados pela razão, pelo método que ele propõe justamente no novo órgão, né, outra característica, né, do empirismo do Bacon é que o termo empirista, quando ele aparece no Bacon, ele é usado em um sentido um pouco diferente daquele que a gente usa ele hoje, né? Ele fala que um trecho lá, se eu não me engano, é do, acho que não está no Novo Morgan mesmo, talvez sobre o aumento das ciências. Ele compara, né, os empiristas às formigas, né, que recolhem os seus o que a natureza dá, né, as folhinhas, os grãozinhos e estoca, né, e ele compara os racionalistas, né, ele chama de racionalistas como as aranhas, né, ele compara os racionalistas com as aranhas porque elas, a partir delas mesmas, né, da mente delas, elas tecem teias, né, nas quais tudo se encaixa, tudo se engancha, né, então ele está usando empirismo e racionalismo em sentidos diferentes, né, daqueles que a gente vai usar mesmo na história da filosofia, mesmo nos manuais de história da filosofia, né? Embora seja ele o cara que popularizou, né, essa dicotomia, empiristas de um lado e racionalistas de outro, mas significando coisas diferentes, né? Depois, quando a gente for ler os textos, eu procuro direitinho essa passagem e leio para vocês, tá? Bom, o que mais? Quando a gente estava vendo o Renascimento, né, a gente viu que grande parte das discussões filosóficas do Renascimento opunham de um lado o aristotelismo, de outro o platonismo, e finalmente também contra essas duas opções, uma terceira opção eclética ou sintética que reúne platonismo com aristotelismo, mistura isso com misticismo cabalístico, enfim, com teorias de cunho mais propriamente teológico do que filosófico, né, com toda aquela história da sapiência arcana, né, da sabedoria perene, da filosofia perene, e assim por diante, né, do Pico, dessa gente toda, né. Enfim, mas basicamente a gente viu, né, vocês sabem que no Renascimento que a gente tem, em grande parte, é um embate entre o que representa o aristotelismo e o que representa o platonismo, né, sendo que o aristotelismo é um aristotelismo renovado, que já não é mais só aquele aristotelismo escolástico, digamos assim, puro e imaculado, mas é um aristotelismo renovado pela nova lógica, pelos ramistas e assim por diante, renovado pela escolástica espanhola, portuguesa, né, do Soares, do Sanches, do Vives, daquele pessoal todo, né, é um aristotelismo que tenta dialogar, né, com as novas descobertas que vão sendo feitas na natureza, né, então não é mais o mesmo aristotelismo que a gente tem lá no final da época escolástica, né? E o platonismo também não é mais um neoplatonismo do século IV, também não é um platonismo puro, mas é uma mistura nova, né? E o grande problema dos dois, né, do aristotelismo e do platonismo, é como conciliar-se, primeiro, com uma nova visão, uma nova investigação da natureza que começa a surgir, mas, sobretudo, também como conciliar-se, né, com a crença católica, né, o dogma católico, a crença religiosa defendida pela Igreja na época, né? E assim, depois vai entrar a Igreja anglicana, né, protestante na Inglaterra, né, mas enfim, até o século XV lá ainda é Igreja Católica, basicamente, né? Então o problema é saber, bom, como é que eu concilio essa doutrina da sabedoria perene, ou esse aristotelismo renovado, ou esse platonismo eclético do Renascimento, né, com
a teologia cristã. E assim, a primeira resposta que o Bacon vai dar é: não mistura, tá? Filosofia é uma coisa, teologia é outra. A filosofia trata dos corpos, né? Uma coisa parecida com aquilo que o Hobbes vai falar no Leviatã, no De Corpore, De Sive, né? A filosofia trata dos corpos e seus movimentos, né? Todos os corpos, né? Corpo humano, corpo civil, que é o Estado, e assim por diante, né? Bom, pro Bacon é a mesma coisa, né? A filosofia trata da matéria, a filosofia trata dos corpos, né? O que trata do sobrenatural, né? Então, sobrenatural é aquilo que está sobre a natureza, acima da natureza, que não é dado na experiência, é a teologia. E o que a gente tem que fazer é separar as duas, né? Só que assim, o Bacon não está dizendo, olha, tem duas verdades, ou quando as duas se chocarem, a gente vai ter que escolher uma das duas. Ele está dizendo, olha, não, são dois meios diferentes de conhecimento, e quando a gente chega no sobrenatural, né, é a teologia que vai ter que prevalecer, né? E vejam que, assim, ele não é tão moderno assim, né? A gente costuma associar os modernos muitas vezes com a contestação das crenças religiosas. Isso é uma coisa muito específica dentro do iluminismo francês, principalmente. Alguns vão colocar o Hume nesse pacote, alguns vão colocar o Spinoza nesse pacote, mas enfim, em grande parte da filosofia moderna, e sobretudo ainda no Renascimento e na época do Bacon, né, todos estão preocupados em conciliar as suas teses filosóficas com o dogma da igreja. Ninguém quer arranjar encrenca com a igreja, e a maior parte deles são sinceros, né? O Bacon parece ser mais ou menos sincero, né? Assim, se a gente lê os textos dele, né? Os Cogitate Visa, por exemplo, são os primeiros textos, os caderninhos de anotações dele quando ele era jovem, né? A gente vê que ele é mais ou menos sincero. O Descartes era completamente sincero, né? Assim, ele estava mais preocupado em ter a aprovação da igreja do que dos filósofos discutindo as coisas dele, né? Tanto que, assim, as meditações metafísicas abrem com uma carta aos padres da igreja de Paris, né? Da paróquia, catedral, sei lá o que, lá de Paris, né? Então, enfim, esses caras estão preocupados, não querem arranjar encrenca com a igreja, né? Tanto que as duas grandes histórias de mártires da ciência contra a religião, né, que são o Bruno e o Galileu, né, o Giordano Bruno e o Galileu, né, o Galileu condenado à prisão domiciliar, né, entre aspas, prisão domiciliar, e o Bruno queimado, né, são muito mais brigas de sujeitos com a igreja e talvez no caso do Bruno com a universidade, né, de Oxford, enfim, com pessoas, né, dentro da igreja, né, no caso do Galileu com o Bellarmino, né? Do que propriamente embates entre uma visão científica do mundo, materialista, determinista, fatalista, ateia, e uma visão, digamos assim, religiosa do mundo. Não é a coisa muito mais sutil que isso, né? E assim, tanto o Bacon, tanto o Bruno quanto o Galileu, de certa forma, procuraram bastante a condenação deles, né? Isso não, obviamente, não absolve, digamos assim, aqueles que o condenaram aos nossos olhos, né? Mas, enfim, a história... Ninguém é inocente nessas histórias, né? Igual a história do Bacon quando ele foi condenado, né? Bacon não é santo, quem condenou ele também não é santo, né? A Igreja Católica, ao condenar Bruno e Galileu, provavelmente não estavam nos seus melhores momentos, né? Galileu e Bruno, ao ficarem de picuinha, né? Também não estavam nos seus melhores momentos, tá? É uma pena, né, que no caso do Galileu a gente já tem muita bibliografia, muito material, né, e isso para estar mais ou menos assim no circuito acadêmico desmistificado, né, assim, a gente não vai mais falar tão geralmente do Galileu. Mas o Bruno continua, né, se vocês viram o documentário Cosmos, a versão nova com o Neil deGrasse Tyson, ele começa, né, com o Giordano Bruno, né, tá. Esqueçam, né, o ponto da briga do Giordano Bruno era muito mais teológico do que filosófico, tá? Do Galileu era uma briga com a igreja mesmo, sabe? Ele fala, vocês querem que eu fique quieto, eu não vou ficar quieto, e aí começou a brigar, dar problema, e deu tudo errado. Bom, depois, se der tempo, eu gravo um videozinho falando sobre isso, tá? Bom, mas eu estava dizendo, então, que o Bacon é um cara que não vai falar, olha, eu não quero escolher nenhuma dessas, né? A gente tem que, de fato, aposentar essas filosofias do Renascimento, né? Ecletismo místico, platonismo renovado e aristotelismo renovado, e achar outra coisa diferente, né? A gente tem que achar um novo órgão, um novo método para a ciência, né? E a razão pela qual ele se opõe a essas três filosofias, digamos assim, disponíveis no cardápio filosófico do Renascimento é basicamente porque, aí temos uma grande novidade do Bacon, ele vai insistir bastante no caráter prático do conhecimento. O que é conhecimento? Conhecimento é
a gente ser capaz de modificar a natureza, de dominar a natureza, tá? E é uma expressão que é recorrente na modernidade, ela aparece no Descartes, né? Conhecimento nos torna mestres e senhores da natureza. E vejam, ela é vista como perfeitamente compatível, né, com com a religião, né? Porque você simplesmente tem que pegar lá aquelas passagens da Bíblia em que fala que o homem domina os animais, em que o homem consegue ganhar o seu pão com o suor do seu rosto, né? E você tem então um homo faber que modifica a natureza, e isso está previsto, né, nas próprias escrituras, né? O Bacon vê esse finalidade prática não como uma negação digamos assim, da transcendência do homem, né? Mas justamente como uma injunção que vem da sua capacidade de conhecer que lhe é dada por Deus, né? Então, bom, conhecimento é conhecimento prático, né? A frase mais famosa do Bacon, todos vocês conhecem, às vezes ouviram também sem saber que era do Bacon, é o famoso saber é poder, né? E depois, quando a gente pegar aqui o novo órgão para ler, a gente vai perceber que, na verdade, o Bacon nunca fala isso, né? O que o Bacon fala é: ciência e poder do homem coincidem, uma vez que, sendo a causa ignorada, frustra seu efeito, pois a natureza não se vence, senão quando se lhe obedece. E o que a contemplação apresenta-se como causa é regra na prática. Então, ciência, ou seja, o conhecimento, as coisas que são conhecidas, né? E poder no homem coincidem. Ele não está dizendo, né, que se eu tenho conhecimento, então eu tenho poder, digamos assim, político sobre os outros, eu posso dominar os outros, né? Sou um cientista maluco, vou construir uma máquina, um robozão nuclear atômico que vai destruir a humanidade, né? O Thanos e assim por diante, né? Não é isso, né? Ele está simplesmente dizendo, olha, se uma coisa não tem aplicação prática, eu não posso chamar isso de conhecimento. Se eu não sei como transformar o meu conhecimento em algo prático, em capacidade de dominar e modificar a natureza, então, de fato, eu não sei nada, né? Se eu sei, por exemplo, que o fogo queima porque faz parte do elemento natural, do elemento fogo, o calor e a capacidade de queimar, né? Por isso todas as coisas que são compostas do elemento fogo são quentes, né? Isso não me ajuda a dominar a natureza. Se eu entendo que o fogo, que o calor, né, é produzido por fricção, por exemplo, e que, portanto, a fricção é capaz de gerar uma faísca, né? Isso me permite acender uma fogueira e dominar a natureza, né? O que o Bacon está dizendo é simplesmente, olha, um conhecimento que não permita introduzir modificação nenhuma na natureza, né, aumentar o meu domínio, né, sobre a natureza, não é de fato conhecimento, né? Se eu digo que uma planta adormece em razão da virtus dormitiva, né, para usar a expressão lá da comédia do Molière, né, eu não estou ajudando em nada. Se eu digo que uma certa planta nos faz adormecer porque ela tem um certo composto dentro, eu posso extrair uma certa substância dentro, né, um certo ingrediente ativo, elemento ativo, ingrediente ativo, eu posso extrair esse elemento ativo, né, e utilizar isso para fazer um remédio e assim por diante. Essa é a ideia do Bacon, né? A ideia não é que o conhecimento implique em poder sobre os outros, tá? Saber e poder não significa isso. Significa que, como todo conhecimento tem uma finalidade prática, então um conhecimento que não possa ser aplicado à realidade, que não possa ser aplicado, transformado em uma forma de me relacionar com a natureza, dominar a natureza, modificar a natureza, não é conhecimento, né? Os conhecimentos que são absolutamente vazios, digamos assim, ou indiferentes em relação à natureza, não são de fato conhecimentos, né? Tá? Bom, que mais? E aí, então, né? Toda a consequência disso, né? Você dizer, bom, então a gente tem que, se o conhecimento é aquilo que permite modificar a natureza, o conhecimento, então, ele vem também da natureza, né? Ele deve ser, digamos assim, extraído da natureza, tá? E explorem um pouco essa metáfora, tá? É claro que o conhecimento vem da natureza, vem da observação, vem da experiência, vem dos sentidos. Mas do mesmo jeito que alguma coisa que eu extraio, né, digamos assim, do mundo natural, precisa ser processado para se transformar em algo, né? Eu extraio a borracha da seringueira, eu preciso transformar ela, passar por um processo para se transformar em borracha na meu pneu, na minha borracha apagar lápis, assim por diante, né? Do mesmo jeito, então, os dados dos sentidos precisam ser processados para que eu possa, de fato, retirar dessa experiência
o seu sentido, né? Aquilo que são suas leis, suas regras, ou ainda, mais uma vez, aquilo que o Bacon chama de formas, tá? Bom, e vejam, né, mais uma vez, esse retorno, esse partir da experiência no fundo, uma coisa que já está presente nos antigos, nos aristotélicos, pelo menos. Né? O conhecimento começa com os sentidos, né? Nós está no intelecto que não esteja primeiro nos sentidos. Mas o ponto, né, onde o Bacon aponta o erro é que se eu tenho só esse conhecimento dos sentidos, né, e eu não passo ele, digamos assim, pelo crivo do intelecto e pelo crivo do intelecto regrado, né? Por isso que eu tenho que ter um método, né? Por isso que eu não posso fazer qualquer coisa, não é só olhar, né? E tirar daí conclusões, né? É claro que o Bacon interpreta um pouco injustamente o Aristóteles, né? Ele acha que o Aristóteles olha a experiência, né? Os antigos em geral olham a experiência, né, e tiram daí por uma passe de mágica leis gerais, né. Este cisne é branco, este cisne é branco, paf, todos os cisnes são brancos, né. E assim, primeiro que não é isso que o Aristóteles faz, tá? Se vocês forem lá ler lá os segundos analíticos, né, vocês vão ver que a coisa é um pouco mais complicada do que isso, né? Ou mesmo forem ler os textos sobre biologia, né, vão ver que a coisa é um pouco mais complicada do que isso. Tem os silogismos, né, tem toda uma classificação dos silogismos em relação à direção, né, alguns servem para conhecimento científico, outros não. Isso aí procurem um helenista que estude Aristóteles para aplicar essas coisas que são muito complicadas, tá? Aristóteles é uma pedreira sempre, tá? Mas o ponto é, né, ele interpreta o Aristóteles como sendo um ingênuo que acha que a gente vê coisas na natureza e daí, pluft, forma leis gerais, né? Se a gente fizesse um esqueminha para Bacon, os antigos, ou Aristóteles, vê o conhecimento como sendo, olha, eu tenho aqui a experiência e eu pulo diretamente aqui para leis gerais, axiomas do ser, né? Bom, aí o problema do Bacon é, eu tenho que explicar essa passagem, eu tenho que explicar, né, como é que de casos particulares, né, eu passo a uma lei geral, tá? Vejam, o Bacon não está preocupado, é um erro que as pessoas acham, em justificar a indução, tá? Isso aí é um problema que vai aparecer com o Hume, tá? A gente pode achar precursores, tá? Mas assim, aparece de fato na literatura filosófica com esse nome no Hume, né? E é tratado no contexto do século XX, tá? Nem os autores que desenvolvem uma lógica indutiva no século XIX, como John Stuart Mill, por exemplo, se preocupam em justificar a indução. O que eles querem dizer, olha, como é que eu torno a indução o mais confiável possível? Como é que eu faço o caminho certo, né? Como é que eu aplico o método certo, como é que eu faço o caminho certo para chegar nas leis gerais corretas e não em leis gerais equivocadas ou que não têm garantia na experiência, né? O problema do Bacon não é com aquilo que o Aristóteles fazia, né? Tirar, digamos, se o Aristóteles fazia outro problema, né? Mas como ele interpreta que o Aristóteles fazia, né? Que é tirar leis gerais, né, da observação de casos particulares. O problema é como é que eu faço isso, né? Todo novo órgão é mais ou menos explicação, né, de como é que eu faço isso. E aqui, né, para a gente entender isso no Bacon, outra coisa importante que a gente tem que entender é lembrar, né, da discussão do método nos modernos e no Renascimento, né? Vocês lembram que lá tem uma discussão sobre qual é o método correto, se é o método lógico, se é o método empírico, se é um método dialético platônico, se é o método silogístico aristotélico, blá, blá, blá. Mas o resultado é que os filósofos do Renascimento, principalmente Zabarella, né, que é o nome importante dessa discussão, eles diferenciam entre aquilo que se chama ars inveniendi e ars discerendi, tá? Ou seja, um método para a descoberta das verdades, né? Um método que faz com que, digamos assim, o cientista seja capaz de formular leis gerais, ou hipóteses, a gente diria hoje. Bacon não trabalha com hipóteses. Formular leis gerais a partir da experiência, né? Peraí que agora... vamos dar uma pausinha aqui. Então, como eu estava dizendo, né, tem o método que permite descobrir, né, as hipóteses ou formular as leis gerais, né, e o método contrário que permite, então, expor, né, essas leis gerais, apresentar esses resultados na forma de um conhecimento científico que se pretende também axiomático, dedutivo, que se apresenta na forma de princípios gerais, das quais a gente chega a conclusões particulares, né, como no princípio matemática do Newton, como nos princípios de filosofia do Descartes, né, que são axiomáticos, que tem as leizinhas lá, como na ética do Spinoza, né, isso é o ideal, né, mesmo que
que não, muitos livros nos apresentem assim, né? A distinção entre um contexto, entre uma arte de descoberta, um método de descoberta e um método de justificação, um método de exposição, né, justifica isso, tá? Implica isso. Agora, o fato é que nem todo mundo separa isso, e o Bacon é um dos caras que não separa. O método baconiano é ao mesmo tempo um método de descoberta e um método de exposição, embora, é claro, devesse ser, assim, primariamente, né, para os objetivos do Bacon, um método de descoberta, tá? Bom, quais são as obras do Bacon, né? Eu estou falando do Novo Morgan e assim por diante, né? Bacon não escreve muito, né? E a maior parte das obras que a gente tem deles, ele não chegou a terminar, né? Ele pretendia fazer uma grande enciclopédia do conhecimento, né? Que seria sobre o avanço do saber, né? Que seria uma grande enciclopédia de várias partes diferentes, né? A gente tem algumas partes, né, desse texto, da Sapiência dos Antigos, o próprio Novo Morgan, a Instalatio Magna e assim por diante, né? A Nova Atlântida, mas a gente não tem, os textos do Bacon não estão em, digamos assim, terminados, né? Eles foram publicados em forma ainda mais fragmentária e sem revisões, né? Mas assim, a grande obra dele, é claro, é o Novum Organum, né? E agora então eu vou começar a falar sobre um pouco sobre algumas teses do Novum Organum, né? E por isso também eu vou dar uma pausa nesse vídeo aqui, vamos parar por aqui, porque já deu, vai dar meia hora esse vídeo. Aí eu faço um outro vídeo, claro que eu achei que ia fazer um só, mas eu vou fazer dois, né? Continuando com o Bacon, e aí a gente passa para as doutrinas do Bacon mesmo, tá?